Né? Acabei de passar você aí. Eu virei a tela aqui, tentei fazer uma coisa, não deu certo. Foi pra lá. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou numa dificuldade lascada aqui com tecnologia, com um problema de transmissão. Espero que vocês consigam me acompanhar bem aí, me ouvir bem. Me digam se estão me ouvindo bem. Eu não consigo ver quem tá, não consigo ver quem tá falando comigo. Mas vamos lá, vamos desse jeito mesmo. Vamos desse jeito mesmo. Vamos desse jeito mesmo. Vamos lá. Por isso Deus mandou Jesus pra
Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui estamos de volta, ó Deus, de volta ao serviço do Senhor, ao cumprimento do chamado do Senhor, na proclamação da Tua palavra, na comunhão, no exercício da fé, no exercício da comunhão, no exercício, ó Deus, de ouvir a Tua voz, ó Deus. Abençoe-nos neste recomeço da conexão da fé, ó Pai, que seja realmente um espaço de esperança, um espaço de renovação, um espaço de fé, um espaço do Teu mover, um espaço que alcance os corações para a Tua glória, Senhor. Aqui estamos para a Tua glória, aqui estamos para servir ao Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Quero saudar os irmãos e irmãs com a graça e a paz de Cristo Jesus. Tenho tido aqui algumas dificuldades com a tecnologia, não consegui conectar pelo meu computador, então tive que usar outros instrumentos, e aí o Alexandre foi me orientando, fiz algumas tentativas hoje à tarde e não consegui, então por isso que o cenário está um pouco diferente aqui, por causa do tablet, da imagem do tablet, eu não consegui mudar, não consegui virar a imagem do tablet. Mas boa noite a todos e todas que aqui estão para nos acompanhar. A Marilda tá até rindo lá, deve estar rindo da Lilian, que eu virei a imagem aqui e peguei a Lilian lá, né? Mas boa noite a todos vocês, viu? Boa noite, Marilda, Paula. Boa noite, Rodi. Boa noite, Jonathan. Boa noite. Deus abençoe. Louvado seja o Senhor por vocês, viu? Tava com saudade de encontrar vocês aqui. Semana passada eu nem consegui abrir nada. Boa noite, a Larissa. Tá aí nos acompanhando também. Deus abençoe. Aqui estamos. Então, na medida do possível, eu vou tentar acompanhar aqui pelo tablet, pelo celular, e vamos ver o que vai dar aqui. Como é que a gente vai seguir aqui. Deixa eu ver, estou abrindo outra tela aqui para ver se eu consigo ver todos os comentários aqui. Mas vamos lá. Nós acabamos de ouvir uma canção que fala sobre o louvor da glória do Senhor e das coisas que existem e que vivem para o louvor da glória do Senhor. E assim deve ser a nossa vida, para o louvor e glória e honra do Senhor. Tanto que o Senhor pagou um alto preço para isso acontecer. Veja o que diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram suas obras, eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Palavra de Deus para o nosso coração. Nós estávamos longe do Senhor. Não tínhamos como chegar ao Senhor. A cruz foi o caminho. Para que a cruz fosse o caminho, Jesus precisou nascer. Jesus deixou a glória, deixou o reino. Isso tudo para nós aqui da Conexão da Fé, eu sei que os irmãos são experimentados na fé, são experimentados na palavra de Deus. No entanto, eu tenho visto uma coisa que tem me chamado a atenção nos últimos anos, que é o fato de que a igreja, os irmãos, as igrejas, a fé cristã tem sido questionada e deixada de lado, e parece que as pessoas estão esquecendo e abrindo mão de coisas essenciais à fé cristã, coisas que fazem parte do crer e de viver a fé cristã. Por exemplo, o que nós acabamos de ler: Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo, Deus criou o mundo e Deus fez tudo para a sua glória. Mas o homem decidiu não viver a glória do Senhor. E Deus mostrou o caminho. Deus nos deu o caminho,
que é o único caminho. Não existem vários caminhos, não existem outros caminhos. E o caminho que é o caminho estreito, que é a porta estreita, que é um caminho que nos chama para uma novidade, um viver em novidade de vida, que é o caminho do Senhor. E nós estamos nos esquecendo disso. Como igreja, nós estamos negociando algumas coisas que não podem ser negociadas. Parece que nós não estamos ensinando os nossos filhos, agora posso dizer, os nossos netos, verdades que são inquestionáveis e que nós não vamos abrir mão. E hoje, começando a nossa conexão da fé, eu quero trazer à memória, nesse recomeço de conexão da fé, a memória de um fato que nós não vamos abrir mão. E como ministro do Evangelho, como pregador da palavra, como servo de Cristo Jesus, como cristão, é que só existe um caminho, que é Jesus Cristo de Nazaré. É o Senhor Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não há outro caminho. Nós não podemos nos esquecer disso. Talvez você pense assim, não, mas eu não me esqueci disso. Pode ser que a gente não se esqueça disso no pensar, no sentir, mas nossa convicção não tem sido firme. Nós precisamos ser mais convictos, mais firmes naquilo que é a verdade absoluta. E essa é uma verdade inegociável. Jesus Cristo, Ele é o Salvador, o único Salvador. E quem está em Cristo Jesus tem novidade de vida. Isso traz para nós algumas transformações. O texto fala que aqueles que estão em Cristo vivem a luz. Aqueles que estão em Cristo produzem a luz, produzem a transformação que a luz faz, que a luz do Senhor traz para nós. Então, nós precisamos reviver, renovar, restaurar. Eu estou até com um projeto de trabalho com os jovens na escola dominical. Quero trabalhar com eles. Vou trabalhar estudando Timóteo e Tito, as cartas do apóstolo Paulo a Timóteo e a Tito, justamente porque eu tenho percebido a fragilidade em coisas que são básicas, essenciais. A fragilidade em coisas que fazem parte da nossa confissão de fé. Creio em Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, que sofreu sob o poder de Pôncio Pilatos. Padeceu, sofreu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus Pai. Nós precisamos confessar isso, meus irmãos e irmãs. Não só como um conhecimento, mas de fato, de fé, de verdade, e não abrir mão. Não abrir mão. Às vezes nós somos compreensíveis demais. É preciso ter a compreensão, ter o cuidado. Mas ou está em Cristo, ou não está em Cristo. Ou vive a luz de Cristo, ou não vive a luz de Cristo. Ou é transformado, ou não é transformado. Pode até ter os seus problemas, as suas lutas, e nós temos todos os dias. Mas nós precisamos viver a luz de Cristo Jesus. Então, esse é meu convite. Nesse retorno da conexão da fé, esse é meu convite. Vamos reestruturar, vamos reafirmar, vamos declarar, professar a nossa fé. Não só de boca, mas de vida, de fato, de verdade. Precisamos ser a igreja que faz a diferença e não que é influenciada pelo mundo. Por isso nós vamos continuar falando. E a conexão da fé é esse nosso espaço de falar da fé em Jesus Cristo, da fé da cruz que está vazia, da cruz que foi vencida, da morte que foi vencida. Então a todos vocês, meus irmãos e irmãs, vocês que são os nossos companheiros, desde a conexão da fé, desde quando a conexão da fé surgiu, esse é o nosso objetivo. Falar, profetizar, proclamar Jesus Cristo Salvador, Jesus Cristo, o único caminho, verdade e a vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Que Deus abençoe teu coração, que Deus abençoe tua vida. E vamos juntos, nesse recomeço, servir ao Senhor. Eu quero cumprimentar mais pessoas que chegaram aí, o Jonathan chegou aí, tudo bom, Jonathan? Jonathan fez falta na célula ontem, hein? De novo, hein, meu irmão? Eu não falei com você, mas não esqueci não, viu? A Irani tá aí também. Irani, boa noite, Irani. Deixa eu ver se eu consigo ver melhor aqui.
Não vou mexer muito para não cair aqui não, hein? A Irani tá aqui. Jonathan, já falei. A Rode, já falei. Quem mais chegou? E a Regina chegou aqui também. Paz do Senhor, Regina. Paz do Senhor seja sobre a tua vida também, minha querida. Deus abençoe. Meus irmãos e irmãs, eu separei para essa noite, para esse recomeço, um salmo desafiador. Um salmo que eu nunca preguei nesse salmo. Eu estudei, eu li, eu reli, fui ler o histórico, fui ler a ocorrência deste salmo, o que aconteceu neste salmo, o contexto deste salmo. E é um salmo tremendamente desafiador para a nossa vida. E eu estou falando do Salmo 137. Eu te convido a abrir no Salmo 137. Abre a tua Bíblia, acompanhe essa leitura. São 9 versos, eu vou ler os novos 9 versos aqui. Minha tia chegou aí também. Olá, tia. Deus abençoe. Ok, minha tia está agradecendo, diz que teve alta do ortopedista. Minha tia passou alguns problemas sérios aí, mas está aí de volta. Deus abençoe, tia. Um beijo, fica com Deus. Então, Salmo 137, e o tema da nossa meditação é entre a dor e a esperança. E o Salmo diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca. Se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Os irmãos perceberam como esse texto é difícil? Como esse texto é permeado de dor, de sofrimento, de pensamentos ruins, de desejos de vingança. Eu olho aqui para o verso 4, eu fico tentando imaginar a dor deste povo. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Esse texto, este verso em especial, me revela que este povo estava entre a dor e a esperança. Eles viviam um momento de dor, momento de exílio, de afastamento, de abandono, de sentimentos ruins. Era um misto de sentimentos, de dor, de tempo, um contexto de sentimentos ruins, de perda, de ruptura com o amor, com a verdade, com a justiça. Mas ao mesmo tempo, eles falam de esperança. Eles declaram que existia uma esperança. O contexto é do exílio na Babilônia. O contexto do exílio, mais ou menos ali 597 até 538 a.C., foi um tempo onde os judeus foram levados da sua terra, foram levados de Jerusalém, estavam perdidos, sofrendo, padecendo. E aí então eles disseram, junto aos rios da Babilônia, junto aos rios que antigamente, né, lá para a década de 70, se eu não me engano, teve até uma música famosa americana que um grupo fez sobre a Babilônia, sobre esse texto que essa música fala. Uma música aí, foi famosa na época, até interessante, bonita, uma balada bonita assim, legal, mas o texto fala de lamento, fala de choro,
fala de dor, ao mesmo tempo que fala de esperança. Isso me faz pensar na nossa vida. Muitas vezes a nossa vida é assim. Muitas vezes nós vivemos entre a dor e a esperança, entre o ódio e o amor. Falar da cruz de Cristo é falar do amor e do ódio. Na cruz de Cristo nós temos um encontro entre o maior ódio, o pecado da humanidade foi colocado todo sobre Jesus, mas nós temos o maior amor, que é o amor de Deus, nos dando Jesus. É uma complexidade para o coração humano, para o sentimento humano, uma complexidade terrível. São palavras que falam de perda, de dor, de sentimento. E estudar esse texto é realmente mergulhar no mar de sentimentos, de uma mistura, dessa confusão que é a nossa mente, o nosso coração, dessa mistura que é o nosso, como se mistura o nosso corpo, como se mistura a nossa mente, nossos sentimentos. E nós vivemos assim. Nós somos essa complexidade, nós somos essa dificuldade. Quantas vezes nós falamos da verdade, como falei anteriormente, profetizamos a verdade, falamos da verdade, desejamos a verdade, sonhamos com a verdade, mas a verdade não está em nós, não está nos nossos lábios, não está nos nossos sentimentos. Quantas vezes a questão de viver por fé é um desafio, porque viver por fé não é viver baseado no que nós sentimos, no que nós vemos, no que nós podemos tocar, no que nós podemos controlar, mas viver de fé é olhar para a palavra de Deus. Por isso esse texto é desafiador. Que nessa complexidade da vida ele nos ensina a viver entre a dor e a esperança, ou viver a dor com esperança, passar pela angústia, passar pelo sentimento de perda, mas ao mesmo tempo mantendo a esperança. Eu penso que esse texto também é um texto muito humano. Fala muito sobre nós, fala muito sobre mim, sobre quem eu sou, sobre os meus sentimentos, sobre a fúria do pecado que está dentro de mim, a fúria das minhas emoções que gritam como se tivesse um dragão querendo soltar um fogo, uma fumaça. Esse texto fala muito sobre a humanidade e algumas coisas muito reais para nós. Estou vendo que chegou aqui a Adriana também, né? Olá, Adriana, Deus abençoe. Nós estamos estudando aqui, olhando para o Salmo 137, que é esse misto de sentimentos e pensamentos e emoções. Aqui em cima também aparece, agora que eu estou vendo, aparece a fotinho dos irmãos também. Estou vendo ali. O Denis está lá também, o Denis está por aí também, só não falou ali. Então, estou acostumando aqui com esse novo formato aqui, mas vamos lá. Então eu quero falar com os irmãos e pensar algumas coisas que nos ajudam a viver a dor, encarar a dor, encarar o tempo da angústia, mas ao mesmo tempo com esperança, Vamos olhar para o texto. E a primeira coisa que me salta aos olhos é algo extremamente humano, é algo que está em nós e aparece em sentimentos e momentos diferentes na nossa vida. E o verso 1 diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Eles estavam longe, estavam no exílio, estavam perdidos, estavam fora daquilo que era a vontade do Senhor, fora daquilo que era o desejo deles, fora daquilo que era o plano deles. Eles estavam cerceados de todos os direitos de liberdade, e então eles começaram a chorar. E quantas vezes nós choramos e só choramos? Choramos e o choro faz parte da vida, e o choro faz parte do nosso dia a dia, faz parte das alegrias tremendas e das dores tremendas, faz parte do luto, faz parte da dor emocional, faz parte da dor física. E o que esse texto está nos levando a pensar e refletir é o seguinte: chore,
temos esse espaço. Deus nos dá esse espaço de choro. Esse espaço de choro que precisa ser um espaço de lamento. E Deus nos dá esse espaço de lamento, Deus nos dá esse momento de lamento, Deus nos permite esse tempo de lamento. Tem que ser um tempo de reencontro com o clamor e a oração. E lá na Babilônia, no exílio, presos, cerceados, tristes, angustiados, amargurados, eles clamaram, choraram, plantearam diante do Senhor. Assim precisa ser a nossa vida. O povo chorava ao se lembrar de tudo que tinha ficado para trás. O povo chorava porque eles sabiam, nós temos a nossa terra e nós estamos perdidos aqui. O povo chorava. Mas esse texto nos faz lembrar que o choro faz parte da vida. E o choro precisa ser esse tempo de lamento, de oração e de clamor. Por isso que o Salmo 126 vai nos lembrar que os que com lágrimas semeiam, com júbilo voltarão. Com júbilo ceifarão, com júbilo vão colher. Jesus, diante de uma situação de perda, de dor, lá no Evangelho de João, capítulo 11, depois que ele encontra a situação da morte de Lázaro, Jesus chorou. É isso que diz a palavra de Deus. Está lá, no Evangelho de João, capítulo 11. Jesus chorou. As pessoas ficam especulando a respeito do porquê que Jesus chorou. Mas penso que Jesus chorou para nos mostrar que existe o lugar do choro. O choro como lamento, como clamor, como oração. Não como reclamação, como murmuração, que se transforma em pecado. O choro que nos faz perceber que o dia é duro, a noite é fria e escura, a dor é real, machuca. Mas existe o lugar do choro. E o Senhor olha, o Senhor ouve o teu choro. A palavra de Deus diz que o Senhor enxugará toda lágrima, enxugará todo olho. Apocalipse, capítulo 1, 7º verso, fala sobre isso. Então, meu irmão, minha irmã, hoje, no dia da angústia, entre a dor e a esperança, quando você sente a dor, que é real, é junto aos rios da Babilônia. É exilado do seu lugar de glória, do seu lugar de vida, do seu lugar de refúgio, do seu lugar de... Mas esses homens e mulheres, eles aprenderam que junto aos rios da Babilônia era lugar de prantear, de clamar, de suplicar, de falar, de continuar falando, de lamentar, de gritar, de chorar, de prantear, de se jogar. Eles encontraram isso. Então hoje eu quero que, em nome de Jesus, você se lembre disso. Existe um lugar de lamento, mas o Senhor está presente neste lugar de lamento. Babilônia não era a terra do povo de Deus. Babilônia é toda a expressão de dor e de medo. Babilônia era toda a expressão para o povo de Deus daquilo que é aterrador para a vida, para o coração. Mas Deus estava com eles. E eles fizeram daquele lugar um lugar de oração, um lugar de clamor. Talvez hoje você esteja nesse lugar. Talvez você esteja nesse lugar de lamento. Talvez esse lugar de lamento que pode durar um tempo, pode seguir por um tempo, às vezes alguns anos. Cada um tem o seu tempo. Cada história, na história da nossa vida, tem o seu tempo. E tudo bem, essa é a questão desse texto. Essa é a grande verdade desse texto. Tudo bem. Existe o lugar do choro e o Senhor está presente neste lugar. Existe o lugar da dor e o Senhor está presente neste lugar. Às vezes, a gente precisa aprender a diferença entre a solidão e a solitude. E o cristão,
que entendeu, que vive. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O cristão sabe, de uma maneira muito firme e convicta, que ele não está sozinho, ele tem o Senhor. E esse texto, que para mim foi desafiador falar sobre esse texto. Pensar nesse texto foi algo desafiador. Mas eu olho para esse texto e vejo aqui a glória, a graça do Senhor que nos alcança junto aos rios da Babilônia. Se hoje você está junto aos rios da Babilônia, se hoje o seu tempo é de choro, o Senhor ouve o seu choro como o clamor do povo de Deus. A segunda coisa que é interessante nesse texto é que entre a dor e a esperança, o quarto verso diz assim: mas como poderíamos entoar um cântico em terra estranha? E realmente esse quarto verso me pegou muito, assim, me fez pensar e repensar. Opa, a Regina escreveu aqui, deixa eu ver. Tem um testemunho do choro. Na época, Deus generosamente me ensinou que Ele não condena a nossa tristeza e Ele nos entende. Exatamente isso que nós estamos meditando. Muito obrigado, Regina. Deus entende a nossa dor. Tanto entende a nossa dor que veio ao nosso encontro, porque nós não teríamos como chegar ao Senhor. Ele entende. E como isso traz paz. Pode ser que essa tua dor seja de um dia, de uma semana, pode ser de anos. Mas Ele entende a sua dor. E Ele ouve o teu choro. Muito obrigado, Regina. E o quarto verso é desafiador para mim, porque eles falam assim, nós estávamos exilados, estávamos na Babilônia, e os babilônicos queriam que nós cantássemos alegres. É terrível, né? É terrível. Você está fora da sua terra, fora da sua parentela, fora daquilo que é seu, cerceado dos seus direitos, e eles colocaram o povo de Deus lá, os judeus, e disseram: cantem louvores, cantem sobre a terra de Sião. E eles estão dizendo: como que eu vou fazer isso? Mas o quinto verso diz: se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita resseque, que a minha língua fique colada no céu da boca, se eu não me lembrar de você, e se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Olha que interessante, eles estavam na Babilônia, junto ao rio da Babilônia, sofrendo, padecendo, lembrando de como era estar em Jerusalém, ser de Jerusalém, ser povo de Deus. E eles estavam sofrendo naquela situação, mas eles se lembraram de que a terra deles não era aquela, de que aquele lugar não era o deles, não era o lugar para eles que seria para a eternidade. Isso nos faz pensar na nossa vida. E às vezes somos colocados em lugares de dor, de tristeza, de angústia. Enfrentamos tantas limitações, meus irmãos, tantas limitações. Quantas vezes nós somos surpreendidos pela morte. Ontem nós estávamos aqui na célula, e lá no finalzinho da célula, a Lilian recebeu uma notícia de uma prima dela que faleceu, e trouxe uma comoção, um sentimento. E estávamos assim, né, felizes, alegres, celebrando, falando da palavra, compartilhando a palavra, e de repente a dor aparece. A gente tenta encontrar palavras, os irmãos tentam encontrar palavras, mas a dor é real. A dor do luto é real. É real. Mas esses irmãos e irmãs, lá do passado, no lugar da dor, na Babilônia, eles reencontraram a adoração. Quando eles falam de Jerusalém, eles estão falando da terra de Deus, de estar com Deus, de estar com o povo de Deus, de assumir, de reassumir o que era o lugar deles. Então eles renovam a esperança no louvor e na adoração. Junto aos rios da Babilônia, eu adoro ao Senhor. Junto aos rios da Babilônia, no lugar da angústia, no lugar da dor que é emocional, que é física, eu sei que o meu Redentor vive.
eu adoro ao Senhor. Eu posso mudar de lugar, eu posso mudar de sentimentos, eu posso mudar minhas emoções, eu posso mudar o meu pensar, eu posso mudar muitas coisas, mas Deus não muda. Então, é lá na Babilônia, no lugar da angústia, que eles olharam e disseram: existe Jerusalém. Existe um hino que diz assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Assim é a nossa vida. Nosso reino é celestial. Nosso reino é do céu. E só lá nós não vamos ter dor. Só lá no céu. Então, o povo de Deus vive entre a dor e a esperança. Entre a dor e o lamento. Entre a dor e a adoração. Mas faça da Babilônia que você está enfrentando, um lugar de adoração. Mesmo que seja uma adoração talvez mais silenciosa, talvez na quietude, mas faça da adoração. Isso me faz lembrar lá de Atos, quando o apóstolo Paulo estava preso e ele estava cerceado também dos seus direitos, injustamente preso, estava vivendo um momento de dor, de lamento, de dor física, de dor emocional, porque era injusto o que estava acontecendo com ele. E Paulo e Silas começaram a orar, adorar, glorificar ao Senhor na prisão, na Babilônia deles, na dor deles, no lamento deles. Começaram a louvar, cantar e louvar ao Senhor. E foram libertos. E conseguiram alcançar outras pessoas com essa adoração. Alcançar outras pessoas com essa adoração. Então, existe sim o tempo da tristeza, mas mesmo na tristeza, o que esse texto nos desafia é encontrar a adoração, mesmo no tempo da tristeza, mesmo no tempo que a dor acontece. Então, é preciso, é importante entender que a nossa alegria no Senhor é a nossa força. Não é estar na Babilônia ou não estar na Babilônia, estar numa prisão ou fora da prisão, estar aqui ou ali, sentir ou não sentir, mas a alegria do Senhor, no Senhor, que vem do Senhor, é a nossa força, é adorar ao Senhor, é encontrar o lugar da adoração. O quinto e o sexto verso nos fazem pensar que além de encontrar a adoração, é preciso encontrar a esperança. E eles se desafiam. Olha, se eu me esquecer de Jerusalém, que a minha mão seque, que a minha boca se cole no céu da boca. Imagina que situação terrível. Então, na Babilônia, eles encontraram a oração, mesmo que em formato de lamento. E o Senhor estava escutando aquele lamento daqueles homens e mulheres do Senhor. Na Babilônia, eles encontraram a adoração, mesmo sendo afrontados pelos inimigos, os inimigos afrontavam assim na cara deles. Mas eles encontraram o lugar da adoração. Tristes, mas adoraram, porque Deus estava acima da tristeza deles. Mas também eles reencontraram a esperança no Senhor. Eles reafirmaram a esperança. E nós temos vivido tempos difíceis em tantas áreas da nossa vida, na política, na igreja, na nossa vida, nos relacionamentos. São tantas coisas que são difíceis que se nós juntarmos tudo num copo, a gente não aguenta. Se juntar tudo e pensar em todas as demandas da vida, glória a Deus, você aguenta. E eu vou dizer, eu não aguento. Muitas vezes a gente dá uma arriada. As pernas não aguentam não, a perna vacila. Os sentimentos vão por água abaixo. Mas é nessa hora que a gente reafirma a fé. Ô Lilian, dá um pouco de água, por favor. É nessa hora que a gente renova a esperança. A gente renova a esperança. Então, como a Regina falou, né? Deus sabe das nossas tristezas.
Ele não condena as nossas tristezas, mas nos convida, nos chama a viver a esperança na Babilônia. A esperança apesar da Babilônia. A Babilônia é real. A Babilônia é cruel. Cada um enfrenta seu lugar de Babilônia. Mas a palavra de Deus vem nos reafirmar de que existe esperança, mesmo que na Babilônia. Mas, em quarto e último lugar, nós precisamos renovar. Obrigado, filho. Olha, ela trouxe água mesmo, né? Eu pedi água, né? O verso 7 até o final são versos difíceis também. O texto ele não amacia, não. É uma palavra difícil. A Marilda fez um comentário ali que é interessante. Me lembrei da música Rompendo em Fé. Rompendo em Fé é isso mesmo. É isso mesmo. Babilônia é isso. Ainda que o mar não se abrir, o Senhor vai me fazer andar sobre as águas. Pode parecer triunfalismo, pode parecer alguma coisa desse tipo, mas é isso. De algum jeito, o Senhor vai nos libertar. De algum jeito existe a esperança. Então, Jonas está falando, suportando tudo pela fé, não é na força do braço, não é na força do conhecimento, mas é de fé em fé, de fé em fé. Mas aqui no sétimo verso, no oitavo verso diz assim: filha da Babilônia, você que será destruída. E aí ele faz então uma palavra de condenação à Babilônia, né? Que depois veio mesmo a ser condenada, a cair, a ruir. Mas o que esses versos nos chamam a atenção é de que na Babilônia, oprimidos, presos, cativos, eles mantiveram a esperança na justiça do Senhor. Eu acho que muitos dos nossos questionamentos seriam resolvidos. Eu estava pensando muito hoje sobre isso, até por conta da célula ontem aqui. Nós conversamos um pouco sobre o amor, sobre amar as pessoas, sobre amar quem não merece, né? Nós dizemos que não merecem. E esses que nós dizemos, ele não merece o meu amor. Mas Deus morreu por ele também. Jesus morreu por ele também. E eu estava meditando e pensando sobre isso, e pensando que o problema dessa dificuldade é justamente porque nós olhamos para o mundo, olhamos para as circunstâncias, olhamos para as Babilônias da vida com a ótica da justiça humana, da minha justiça. E aí então nós sofremos, e aumentamos o sofrimento, e complicamos a situação. Queremos resistir a tudo. Por isso que eu coloquei aquela postagem hoje que eu copiei do Jonathan, que é aquele momento que a gente aprende que eu não preciso resistir, ou repelir, ou condenar tudo, mas eu aprendo a deixar passar, deixar e seguir em paz, deixar nas mãos do Senhor. Como isso é difícil para nós. É do ser humano controlar, querer controlar, necessidade de ter situações controladas, de saber, olha, vai ser assim, assim, e a gente começa a ver que a vida não é assim. Que a vida não é assim. A gente faz planos, nós temos planos, mas a vida continua a nos surpreender, não é mesmo? Continua a nos surpreender. E se nós não estivermos firmes na justiça do Senhor, neste mundo não existe justiça, mas no reino do Senhor é que existe justiça. E nós só vamos viver a justiça do reino do Senhor quando nós compreendermos que nós não somos deste mundo. Pode ser que o tempo passe e você não sinta o conforto da justiça, mas só no reino do Senhor. Então, por isso, hoje nós vivemos de fé em fé. De fé em fé. É muito importante, na Babilônia, reencontrar a justiça de Deus. Reencontrar a nossa esperança na justiça de Deus. Reencontrar a nossa esperança naquilo que é de Deus e em tudo que é de Deus. Como Jonathan falou.
suportando tudo pela fé. O fato é, meu irmão, minha irmã, as Babilônias da vida vão acontecer. Os momentos de Babilônia vão acontecer. Vão acontecer. Mas quando nós reencontramos o lamento e a oração, quando reencontramos o louvor, a esperança, quando reencontramos a justiça do Senhor, nós aprendemos a viver na Babilônia. E aí a Babilônia passa a ser o nosso lugar de morada. E tudo bem. E tudo bem. Porque a minha alegria não está na Babilônia, na Jerusalém, mas está no Senhor. Eu quero terminar citando algumas coisas que eu ouvi ultimamente, que eu andei ouvindo em algumas palestras que eu ouvi. E é muito inteligente o ser humano, principalmente o cristão, que entende, que percebe que precisa de ajuda. Que precisa de ajuda. Que precisa ter uma ajuda para dimensionar melhor as coisas. Porque às vezes nós estamos tão mergulhados na Babilônia do nosso coração, na Babilônia do pecado, na Babilônia da vida, que é difícil, que nós não conseguimos mais mensurar de maneira correta o real. Às vezes nós aumentamos aquilo que não é tão grande assim. Às vezes nós diminuímos situações que são grandes demais, são pesadas demais. Às vezes nós nos perdemos no caminho e achando que esse era o caminho. Que esse era o caminho. Nossa, como as nossas emoções nos fazem perder o caminho e perder a lógica de dimensionar o momento que nós estamos vivendo. Aí talvez a Babilônia que você está vivendo nem é tão ruim, mas você está tão angustiado que não consegue. Por isso é muito inteligente quem busca ajuda. E como eu tenho dito para os irmãos algumas vezes, a ajuda que é espiritual, que é psicológica, que é psiquiátrica, que é com remédio, mas que é com a palavra de Deus. A Babilônia é difícil, mas a palavra de Deus vem nos ajudar a reafirmar a fé e a esperança. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos viver na Babilônia como se estivéssemos no paraíso. Aliás, não vamos nos esquecer que Adão pecou no paraíso. E Jesus triunfou, derrotou Satanás no deserto. Então não é sobre onde você está. Não é sobre estar em Jerusalém ou na Babilônia. É sobre o seu coração, é sobre a sua fé, sobre a sua esperança no Senhor. Não, a Babilônia é terrível, não é difícil. É pior do que difícil. É pior do que difícil. Mas, nós temos um Senhor. Então, o meu papel aqui como profeta da palavra de Deus é te lembrar disso. Que Deus sabe que a tua Babilônia é difícil. Mas ao mesmo tempo o Senhor quer dizer, o Senhor está dizendo que nos acompanhe em nossa Babilônia. Você tem a sua, eu tenho a minha. Eu tenho as minhas Babilônias. Cada um tem as suas Babilônias. E algumas coisas, meus irmãos, nós simplesmente não vamos resolver. Algumas outras coisas nós não temos condições emocionais, momentaneamente espirituais, não temos condições para mensurar a realidade. Por isso que a minha língua se apegue ao céu da boca, se eu me esquecer de Jerusalém. Ou seja, se eu me esquecer, estando na Babilônia, me esquecer da graça, me esquecer da cruz, me esquecer de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Isso é um exercício de fé. E eu não estou dizendo que é fácil. Pelo contrário, estou reafirmando a luta que é isso. Mas busque ajuda. É muito inteligente quem pede ajuda, quem reconhece ajuda, quem reconhece que precisa, quem busca o Senhor, quem fala, Senhor, eu não aguento, Senhor, essa Babilônia é difícil demais.
Mas não se esqueça de que tem hora que a Babilônia é tão difícil que a gente aumenta até a dor que já é dolorida. Uma outra coisa que eu ouvi recentemente também, e eu falei muito para a Lilian, conversei com a Lilian sobre isso, é que às vezes nós nos esquecemos de que o navio, quando está no mar, ele só afunda quando a água entra nele. A Babilônia é difícil, mas a vida só vai afundar quando nós permitimos a Babilônia entrar no coração. Quando a Babilônia entrar no coração. E também não quer dizer que está tudo perdido se entrar, porque o Senhor está ali para cuidar. E essa é a minha palavra para os irmãos hoje. Essa é a minha palavra para o coração dos irmãos. É uma palavra que sobretudo é para o meu coração. Esse Salmo 37 foi um salmo desafiador para mim. Ler o verso 4 é cruel. Tentar imaginar o que o povo vivia na Babilônia e os babilônicos dizendo: cantem os cânticos de Sião. É crueldade. É crueldade. Mas eles disseram: nós não vamos deixar. Nós não vamos nos esquecer de Jerusalém. Nós não vamos nos esquecer que a nossa terra não é essa. Então eu estou aqui em nome de Jesus para afirmar para o seu coração: a Babilônia não é o seu lugar. O Senhor tem um lugar, uma terra nova, uma terra que mana leite e mel. O Senhor tem uma terra de júbilo para o teu coração. Babilônia é difícil, sim. Opa, a Kátia está por aí também. Olá, Kátia, agora que eu estou vendo. Desculpa, irmã, é que eu estou com a tela pequena aqui, então está difícil de ver as coisas aqui, né? Precisamos saber que, de fato, não é o que vivemos. Porém, sumiu aqui para mim. Não é o que vivemos, porém, onde está o nosso coração? Perfeito, vamos anotar isso daí para colocar aqui. Eu faço a citação depois. Conforme diz a grande psicóloga Kátia, né? Precisamos saber que de fato não é o que vivemos, porém, onde está o nosso coração? Exatamente isso. Não é sobre a Babilônia. Na verdade, eu posso concluir e terminar dizendo que este Salmo 37 não é sobre a Babilônia, mas é sobre onde está o nosso coração. Obrigado, Kátia. Deu para fechar e concluir isso daqui. Obrigado. Até para mim mesmo, porque eu reli esse texto, li hoje à tarde de novo. Que texto difícil de meditar. Junto aos rios de Babilônia. Você pode até estar nesse lugar, mas o seu coração não pode ser preenchido com a Babilônia, mas tem que ser preenchido com a graça do Senhor. Que Deus abençoe o teu coração em nome do Senhor Jesus. Que Deus guarde o teu coração. É muito importante nós cuidarmos uns dos outros. Cuidarmos uns dos outros. Hoje o nosso irmão o Denis me mandou uma mensagem e foi importante para mim naquele momento. Foi importante para mim. E falando sobre amizade, sobre companheirismo, sobre viver a vontade do Senhor, eu recebi um aviso aqui do Alexandre, é isso mesmo? Deixa eu ver se eu vejo aqui. Não é não. Ver se eu consigo ver na outra tela que eu tô aqui, que está aqui na minha frente. Mas eu acho que eu recebi um aviso do Alexandre. O Alexandre fez um comentário, mas eu não consigo ver o comentário que o Alexandre fez. Faz de novo aí o comentário, Alexandre, ou manda para mim aqui que eu não estou vendo teu comentário. Então, meus irmãos, às vezes a gente precisa aprender a cuidar dos nossos irmãos, sem criticar. Alexandre está falando que hoje funcionou. Ok, Alexandre, obrigado. Então, nós precisamos aprender a cuidar dos nossos irmãos que estão na Babilônia. Mas, ao mesmo tempo, se você está passando, se eu estou passando por um momento de Babilônia, nós precisamos dizer: eu estou na Babilônia. E a dor é real. E o Senhor olha para você e reconhece, sabe que a sua dor é real. Mas o seu coração não pode ficar firmado na Babilônia. Precisa reencontrar o lugar
da terra com o Senhor, da terra do Senhor e do povo do Senhor. O Renê me mandou aqui, estou vendo agora, o Renê também está acompanhando a gente, ele mandou uma música, eu gosto muito dessa música, inclusive, do Sérgio Lopes. Compartilho também com o Estélio. O Estélio gosta muito dessa música, às vezes eu mando para ele, às vezes ele me manda, que é o Lamento de Israel. E esse texto é sobre o lamento de Israel. E Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Então eu vou mandar para a igreja, vou mandar para os grupos da igreja, né? Jerusalém, lamento de Israel. Então, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, existe o tempo do lamento, mas vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Existe o tempo da tristeza, mas vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Existe a dor que é inerente ao ser humano, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não continue na Babilônia, mas encontre um novo céu e uma nova terra, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o teu coração, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, e eu vou orar por você agora. E antes de orar, eu quero dizer que eu estou à disposição para a gente conversar, para a gente orar, para a gente compartilhar, né? Às vezes a gente fica entre o estar junto, mas ao mesmo tempo não invadir a solitude de cada um, do tempo de cada um, mas estamos juntos. Então, vamos caminhar junto, em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, receba esta oração. Senhor, meu Deus e Pai, com que palavra desafiadora para o meu coração, Senhor. Que palavra, Deus, ao mesmo tempo dura, de exortação, de chamado, mas que acalma o coração, porque o Senhor nos lembra que o Senhor olha para a nossa dor, que o Senhor não condena a nossa dor, mas que o Senhor está presente na nossa dor e apesar da nossa dor. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, porque o Senhor nos traz a lembrança de que existe a libertação da Babilônia, que a Babilônia vai cair, vai ruir, vai perecer, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa lembrança. E que essa lembrança, que essa esperança, Pai, renove a nossa vida, renove o nosso ser, renove a nossa caminhada. Faz isso, ó Deus. Faz isso, Senhor, na nossa vida, na nossa caminhada, na minha caminhada. Olha, Deus, para os meus irmãos e irmãs que estão aqui nos acompanhando, aqui ao vivo, ou aqueles que em outro momento vão ouvir esta palavra. Alcança, Senhor, livra-nos da Babilônia, livra-nos, ó Deus, do poder e da força da Babilônia, para vivermos a graça, a adoração e o serviço ao Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o Pai bondoso, seja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus guarde o teu coração. Tenho dito isso algumas vezes. Sou pastor de tempo integral. Estou aqui para servir os irmãos. Colocado por Deus à frente dessa igreja para servir os irmãos. Então, vamos conversar, vamos orar, vamos bater um papo. Vamos chorar junto, vamos prantear junto, vamos nos alegrar e servir ao Senhor. Deus te abençoe, fique com Deus e até mais. Agora não sei nem onde clica para encerrar aqui. Achei.